Boa tarde, pessoal. É um prazer, é uma honra, na verdade, estar aqui por duas razões. A primeira, como o professor comentou, está representando a Altus e, na verdade, a pessoa do presidente da Altus, que é o seu Luiz Gerbasi, que é uma pessoa muito influenciadora nesse meio de automação industrial. Hoje em dia ele é presidente da ABINE, que é a Associação Brasileira de Indústria Eletroeletrônica. Então é um cara que realmente agrega muito para a empresa. Obviamente é um dono, um dos fundadores, e vir representar ele aqui para mim realmente é muita honra, e ao mesmo tempo ter a chance de participar dessa iniciativa da universidade, que também é muito louvável, para que a gente possa cada vez mais trazer essa cultura, e que foi muito legal eu ver o professor Burt comentar que eu vou tentar acrescentar alguma coisa, porque a ideia era justamente trazer algumas dessas coisas que o professor comentou, que é trazer a cultura da grande empresa para dentro do ambiente acadêmico, para que as duas coisas caminhem junto. Tá? Então, a gente veio falar aqui de projetos, na verdade, projetos de P&D realizados com ICTs e universidades. A Altus é uma empresa que vem já há 14 anos fazendo esse tipo de parceria, esse tipo de projeto desenvolvendo em conjunto com esse tipo de instituição. E a gente veio tentar passar aqui um pouquinho da nossa experiência, mostrar por que a gente entende que isso é um modelo de sucesso. A gente se considera uma empresa bem-sucedida com esses projetos e que a gente consiga passar um pouquinho dessa ideia. Tá? Organizando um pouco a palestra, eu vou, obviamente, aproveitar e falar 5 minutinhos da empresa, mostrar o estágio atual que a empresa está, falar um pouquinho de como está estruturado o nosso P&D e depois falar justamente do tema que a gente está proposto a comentar. Então, a empresa, a Altus, para quem não conhece, para informação de todos, a gente, esse ano, completou 29 anos. É uma empresa que foi fundada justamente pelo seu Luiz Gerbasi e o seu sócio Ricardo Felizola. Os dois ainda muito atuantes na empresa, o Gerbasi presidente e o senhor Felizola é presidente do Conselho de Administração. Os dois, na época, alunos de mestrado lá na URGS, tiveram a oportunidade de desenvolver um equipamento de controle naquela época, e foi onde toda a história da Altus começou. Tá? As coisas foram evoluindo tecnologicamente e na questão de automação industrial, junto com isso, e hoje a Altus tem uma missão que é desenvolver, fabricar e fornecer equipamentos de automação industrial e integração de sistemas. Aqui a gente já começa a entender mais ou menos o que a Altus se propõe a fazer hoje em dia. Ela, sim, fabrica, desenvolve, fabrica e fornece produtos de automação industrial, em especial controladores programáveis, e também sistemas de integração, certo? Em automação industrial. Isso mostra mais ou menos como, e a missão da empresa, que é um valor oficial da empresa, já mostra essa divisão em unidades de negócio da empresa. Hoje em dia existem 2 unidades de negócio, uma que é a integração de sistemas e outra que é a unidade de produtos. Integração de sistemas, em linhas gerais, a gente entende como é a junção de todas as partes de um processo industrial. Então, vai desde a parte lá do sensoriamento, toda a parte de conexão com a estrutura de controle daquela aplicação, até chegar na parte de sistemas de supervisão daquela aplicação, de uma maneira geral. Hoje em dia, as coisas evoluíram para que esse sistema de automação já está, inclusive, integrado com os ERPs, com os sistemas corporativos, com os sistemas de controle de manufatura da indústria, fazendo, inclusive, tomando parte dentro dos processos de recebimento de ordem de cliente, por exemplo, associado aos CRMs, são os sistemas de relacionamento com o cliente. Então, esses sistemas de automação deixaram de habitar somente o ambiente de controle daquela planta para entrar junto ao ambiente corporativo de uma maneira no dia a dia mesmo. Então, coisas do tipo, a gente já vê controladores programáveis ou sistemas de automação de uma maneira ou de outra controlando ou trocando dados com o sistema que recebe o pedido do cliente, ele processa aquilo, ele alimenta a fabricação. Vamos pensar numa linha de produção qualquer que o CLP está controlando aquilo, ele recebe aquele pedido, ele já joga a informação para dentro da produção e interferindo no processo de manufatura, já alimentando o estoque e já alimentando a logística, para onde que veio aquela ordem, para onde que tem que o produto ir. Então isso é a integração de sistema, isso que a Altus faz hoje em dia nessa unidade de negócios. Onde que ela faz isso? Nesses 3 mercados, olha o microfone, nesses 3 mercados que a gente está mostrando aqui: energia elétrica, óleo e gás e indústria e infraestrutura. Tá?
A unidade de produtos, no outro lado, tudo começou, como eu falei, com um equipamento de controle, que depois evoluiu para um controlador programável, o famoso AL1000. As coisas, como eu falei, evoluindo, e a gente desenvolveu, na verdade, assim, há 15 anos atrás, um pouco mais, existiam 20 a 25 empresas brasileiras fabricantes de controladores programáveis. Hoje em dia, a gente pode dizer que tem a Altus, e existe, sem falta de respeito nenhum, existem mais 2 ou 3 que a gente, que ocupam, até porque elas têm um nicho muito específico de mercado. Tá? A Altus, como fabricante de CLPs, de controladores programáveis, de uma maneira geral, ela é líder absoluta nacional, e ela concorre com empresas multinacionais que todo mundo conhece, como Siemens, como Rockwell, como GE, como Schneider. São essas empresas que a Altus persegue, são essas empresas que a Altus incomoda já hoje em dia, e a gente já é, inclusive, uma pedra no sapato nesses caras. Tá? Mas tudo começou com o CLP, e as coisas, hoje em dia, a Altus tem uma linha de produtos completa, ou que a gente entende ser completa, ou que a gente está buscando que seja completa para automação industrial. Mas a automação está tudo baseado em controlador programável. Tá? Controlador programável. Controlador programável, então, a Altus tem 5 séries hoje em dia. Tá? Que são essas 5 séries aqui, AL, Ponto, FBS, Duo e Nexto. São as figurinhas que a gente tem aí. Cada um com o seu tipo de aplicação específica, cada um para um nicho específico, bastante segmentado. Mas o que é um controlador programável? Né? O controlador programável é um equipamento, basicamente, que tem um hardware, tem um software. E as coisas têm que se conversar e têm que se integrar para sair aquele produto final. Isso é feito aonde? Dentro de um P&D. Dentro de um departamento de pesquisa e desenvolvimento. Lá que se pensa, lá que se põe as ideias em práticas, lá que se desenvolve aquilo, lá que se projeta aquilo, e lá que se libera aquilo para que o marketing possa ajudar os vendedores a ir vender isso, para atingir o objetivo econômico da empresa, que é o mundo que a gente vive. O que acontece com a Altus hoje em dia é que ela, há 14 anos, onde iniciou o primeiro projeto, a gente tem a intenção de dividir esse desenvolvimento com a universidade. Tá? A Altus chegou onde chegou através de coisas desse tipo. Tá? Esse desenvolvimento em conjunto proporcionou a Altus chegar onde ela está, sendo a terceira como detentora de market share no Brasil, de CLPs, atrás da Siemens e da Rockwell somente, por motivos óbvios, com tecnologias desse tipo aqui. Tá? Os controladores que vocês estão vendo ali embaixo, os controladores na linha do meio, podemos dizer assim, esse é o tipo de arquitetura, são controladores fabricados pela Altus, desenvolvidos pela Altus, em conjunto, sempre com universidades. Tá? A gente vai citar alguns projetos desses depois. Mas esse tipo de tecnologia que a Altus conseguiu chegar em parceria com o universo acadêmico. Isso aqui é uma arquitetura típica de óleo e gás, a gente colocou ali. E a Altus, a questão de um mês atrás, nem isso foi agraciada, na verdade agraciada não, ela foi contratada, foi ganhadora da concorrência para fornecer sistemas de automação completo de 10 plataformas de pré-sal da Petrobras, com arquiteturas desse tipo aí, com produtos feitos pela Altus, com produtos com tecnologia brasileira. Aqui, tem gente de controle aqui, a gente pode falar um pouquinho só para a gente entender o que a gente tem aqui. Lá em cima, a parte de supervisão da planta. Tá? À direita, a gente tem um gerenciamento de ativos. Tá? Então, lá em cima, software de supervisão. Na linha de baixo, toda a parte de controle. Tá? São CPs redundantes. Abaixo, a gente tem as remotas, que são os pontos de entrada e saída, coletando as informações dos sensores do campo. Também redundante. A gente pode ver que todas as linhas ali, a linha amarela, que significa a rede de supervisão, a linha verde, que significa a rede de controle, a linha roxa, que significa a rede de campo, nesse caso, todos são redundantes. Existe uma disponibilidade tremenda nesse tipo de equipamento, nesse tipo de arquitetura. Isso é um requisito da Petrobras. E apenas 3 empresas no mundo estão habilitadas a fornecer esse tipo de coisa, esse tipo de arquitetura para a Petrobras. A Altus, a GE e a Rockwell. E a Altus foi a vencedora. Tá? Nem a Siemens consegue desenvolver, ou conseguiu até hoje desenvolver uma arquitetura como essa, que atinge os níveis de disponibilidade da Petrobras. Por que eu estou falando isso? Não é para vangloriar a Altus, é para vangloriar o potencial de cérebro que a gente tem aqui, né, professor? Que é cérebro. Todos temos um cérebro e todos podemos usá-lo da melhor, e devemos usá-lo da melhor maneira possível. No Brasil se pode fazer coisas desse tipo. São 10 plataformas de petróleo que a gente já abocanhou, vamos dizer assim, o que o Brasil conseguiu deter o direito de fornecer tecnologia para eles.
e tem mais 20 ou 30 pelos planos da Petrobras nos próximos 30 anos aí, que a gente também vai lutar para incomodar. E por isso que eu digo, por isso que a gente diz que a Altus já é uma pedrinha no sapato desses caras. Tá? Onde que isso é feito, então, lá na Altus? O P&D da Altus, hoje em dia ele está com 55 colaboradores. Na verdade, esse número, nos últimos 15 dias, acho que ele tem se atualizado diariamente. A Altus está baseada, a matriz dela está num polo de tecnologia na Unicinos, ali em São Leopoldo, tá? Juntamente com outras 16 empresas, onde tem uma incubadora com 41 empresas. Tá? Mas, em função desse crescimento e desses projetos grandes, dessa evolução da empresa, foi aberto dia 1º de agosto um site de P&D, um segundo site de P&D da Altus, lá no centro de Porto Alegre, perto da URGS, perto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obviamente, por quê? Porque lá, a gente sabe, também é um polo muito bom e riquíssimo de material humano que a gente tem lá. A gente já tem uma vantagem muito grande de estar perto ali da Unicinos, que também, com esse polo que tem ali, são 17 empresas de tecnologia. Tem a Altus, tem a SAP, que é uma das maiores empresas de software do mundo. Tem a HCL, que é uma indiana também, a segunda maior empresa indiana de software. E outras empresas que estão por ali também. Essa quantidade de tecnologia na volta da Unicinos, há 9 ou 10 anos já, obviamente, já está gerando frutos para a universidade. Tá? E é o crescimento que a gente pode acompanhar dela. Então, a gente tem um site lá abrindo e sempre apoiado nos recursos da academia. Tá? Um pouquinho do organograma, só para a gente ter uma ideia, tentando mostrar um pouquinho daquela que o professor comentou que a gente está falando, da cultura da grande empresa. A gente tem uma diretoria de pesquisa e desenvolvimento, que é o Fernando Train, uma gestão de hardware, que controla a parte de homologação e de projeto de hardware. Existe uma gestão de software, feita pelo Felipe Zanon, que gerencia software de alto nível. Quando eu falo software de alto nível, eu estou falando o programador do CLP, tá? A ferramenta de programação, de interface com o usuário, e o do software executivo também, o software embarcado. E existe uma gestão administrativa de qualidade, feita pela Thelma Camargo, que controla todos aqueles subprocessos do P&D, de uma maneira que a gente possa atender os coordenadores de cada projeto. Então, os coordenadores têm cada um o seu projeto, ou seus projetos, sob a sua responsabilidade, e alocam os recursos de cada uma daquelas áreas de maneira adequada para atender o cronograma do projeto. Aqui, só uma ilustração, o tipo de ferramenta que a gente usa lá. Outra coisa com relação à gestão, que é uma coisa que a gente vai comentar bastante importante, isso aqui são alguns dos 34 procedimentos internos que a gente tem dentro do P&D, da Altus. Tá? Não precisa ler todos, mas é só para estar... Tudo é documentado, tudo é rigorosamente seguido um processo, metodicamente, tá? Para que a gente consiga atingir esses objetivos. Aí. Então, eu dei uma aceleradinha para a gente falar disso aqui, que é o que importa. Tá? Que são projetos de P&D com instituições de ciência, tecnologia e universidade. Para ilustrar um pouquinho os modelos que existem, tá? Ou os modelos, na verdade, que a Altus já utilizou. FINEP, um grande amigo da tecnologia brasileira, vamos dizer assim. Tá? Qual é o modelo? Um modelo com parcerias de ICTs públicas ou privadas. Tá? Esse modelo, na verdade, o que ele acontece? Ele é um modelo que você tem uma equipe de desenvolvimento dentro da universidade, ou dentro da ICT, no caso, a parte de desenvolvimento técnico está lá dentro, e a parte de coordenação administrativa do projeto fica dentro da empresa, com os custos da empresa. Tá? O outro modelo que é subvenção econômica. Aí, nesse caso, os recursos todos são enviados para dentro da empresa e a empresa faz todo o gerenciamento do projeto, tanto a coordenação administrativa quanto a coordenação técnica do projeto. Da mesma maneira, um projeto com a ANEEL, por exemplo, que são parcerias com concessionárias. Não preciso falar aqui que a gente conhece que a ANEEL tem uma regulamentação que obriga as concessionárias a investir uma porcentagem da sua receita em projetos de desenvolvimento. E a Altus acabou de fechar uma parceria com a Endesa, tá? Fundamentado por essa regulamentação da ANEEL, para desenvolver um projeto em conjunto com eles para atender o mercado de energia elétrica.